Bom, gente, vamos voltar aqui a falar sobre desdobramentos do inquérito que investiga atos antidemocráticos, dessa série de investigações. Já houve prisões, essa 7ª prisão aqui feita hoje desse blogueiro que atuava de maneira muito incisiva contra adversários do presidente Jair Bolsonaro e também disseminando informações que não tinham amparo fático. Quem vai explicar para a gente, analisar para a gente o que é que está acontecendo e quais são os impactos políticos disso? Deputado Daniel Silveira, que foi alvo de uma operação ligada a esse inquérito, e o ex-candidato à presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos. Guilherme, eu vou começar falando com você. Deputado, o senhor me ouve bem? Que eu estou vendo o senhor... Agora o senhor se... Deputado Daniel Silveira, sim? Tudo certo? Joia. Tudo certo, boa tarde. Ainda boa tarde para vocês. Eu vou começar direcionando uma pergunta a Guilherme Boulos. Toda vez que a gente fala aqui e traz o senhor, vou chamá-lo de senhor, apesar de jovem, para manter aqui a praxe. Toda vez que a gente traz aqui o senhor para comentar atos antidemocráticos, esse inquérito ou mesmo manifestações antifascistas, se chove nas minhas redes, eu imagino o que acontece nas suas. Uma série de cobranças a respeito da participação, não só a sua participação, mas de liderança, de protestos, movimentos que muitas vezes tiveram, sim, ali quebra-quebra ou alguma atuação que terminou em confronto com a polícia. A essas pessoas que dizem que quem participou de atos que tiveram conflitos não tem como falar agora em atos antidemocráticos, o que é que você diz? Bom, primeiramente, boa tarde, Dani, boa tarde, Carol, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo pela CNN. Olha, não pode misturar alhos com bugalhos. Uma coisa é uma manifestação por direitos sociais, por moradia, por democracia, que por alguma razão possa gerar algum tipo de conflito. Aliás, a última que deu conflito na Avenida Paulista, o conflito foi ocasionado porque uma defensora do Bolsonaro estava com um taco de beisebol. E isso acabou gerando um acirramento de ânimos e gerando um conflito. Frequentemente nós vimos cenas, inclusive, de violência policial contra as manifestações de esquerda em defesa dos direitos, como 2 pesos e 2 medidas. Tratam de um jeito as manifestações a favor do Bolsonaro e outras manifestações contra o Bolsonaro. Isso é uma coisa. Agora, querer comparar isso com gente que acampa na esplanada dos ministérios e diz para a imprensa que está armada, que os acampamentos lá estão com arma. Querer comparar isso com quem atira fogos de artifício no Supremo Tribunal Federal. Querer comparar isso com quem agride enfermeira, com quem espanca jornalista em manifestação, me perdoem, não existe nenhum tipo de comparação possível. Uma coisa é uma manifestação legítima, que exerce direito constitucional, por direitos sociais, por democracia, pela pauta que seja. Outra coisa é quem incita ódio, autoritarismo, defende tortura, né, pratica violência, inclusive contra profissionais da imprensa, né, que é o que nós temos visto nas manifestações bolsonaristas. Nós temos que separar muito bem o joio do trigo. Perfeito. Vou lançar, então, agora a provocação ao deputado Daniel Silveira. Instigar, participar de atos que preguem a supressão de direitos. Fechamento de Congresso implica claramente na supressão de direitos políticos. Fechamento de Supremo Tribunal Federal. Esse aviltamento, ele é superior? Como é que o senhor vê aí esse cerco? O senhor segue achando que trata-se apenas de um caso de liberdade de expressão, deputado? Bom, boa tarde. Olha, primeiro é desmistificar o que está acontecendo. Não sou eu quem vejo as manifestações como um ato democrático. Um ato isolado e uma manifestação com milhares de pessoas, ele não pode responder por todos. Já deixei isso claro e reverbero aqui mais uma vez. O Guilherme Boulos ele falou que a manifestação da esquerda tem um outro tipo de abordagem policial, é evidente, né? Quando você tem pessoas depredando, né? Ele lembra muito bem do caso da Fiesp, né? Quando ele falou, a Fiesp, uma vidraça quebrada, rojões atirados,
não custa nada perto do que a Fiesp está fazendo. Ele mesmo apoiava atos de vandalismo, como a senhora mesmo mencionou aí bem claro, ele se lembra, está gravado, temos registros. É claro que, dentro de um protocolo mundial, do protocolo de uso de força, foi até proposto por Max Weber, Boulos talvez ele é psiquiatra, ele não é da área do direito, mas deve lembrar, isso é básico. Ele propõe ali o monopólio de uso de força pelo Estado para manter a coletividade sã e salva. Então, se temos, de um lado, as manifestações pró-governo, idosas de 80 anos, crianças, casais, todos os tipos de pessoas, pacificamente, e um desavisado toma um ato desse que pode ser tido como antidemocrático, esse sim tem que ser punido. Agora, nas manifestações de esquerda, que não defendem a democracia, pedem, inclusive, o retorno da ditadura proletária, que é uma ditadura de proletariado, que não se difere de uma ditadura comunista. Aí tudo bem, isso é manifestação pró-democracia, então eu vejo sim, todos os atos foram sim dentro da democracia, está lá previsto, artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, então é inconteste, não tem como refutar. Quando a polícia agiu de forma um pouco mais ampla com os manifestantes da esquerda, porque estavam vandalizando e agredindo pessoas. Temos imagens, eu não preciso provar nada. Deputado, por questão de tempo, então, passamos a palavra a Guilherme Boulos, por favor. Bom, vamos lá. Ver o deputado aqui citando Max Weber e falando em direitos democráticos, nem parece o mesmo deputado que quebrou a placa da Marielle Franco nas eleições de 2018. Deputado, você falar em atos violentos, né, você que defende, junto com a sua turma, né, atos que pelo retorno do AI-5, você sabe o que é o AI-5, deputado? Não sei, você disse que estudou direito, não sei se você estudou história. O AI-5 fechou o Congresso Nacional. O AI-5 legalizou totalmente torturas, perseguições políticas, estabeleceu censura prévia à imprensa. Era em defesa do AI-5 que os bolsonaristas foram às ruas várias vezes nas últimas semanas, até as manifestações antifascistas darem um basta, né, nessa esculhambação, nessa tentativa de construir uma maioria artificial nas ruas, né, defender fechamento do Congresso, defender fechamento do Supremo. Isso não combina com democracia. Aliás, a Constituição estabelece crimes contra a ordem democrática. E um dos crimes que o processo de impeachment que nós entramos, mas suprapartidário, para a saída do Jair Bolsonaro, o processo de impeachment que o seu Rodrigo Maia está sentado em cima e deveria abrir, né, um dos crimes é justamente o crime contra a ordem democrática. Ficar toda hora propagando AI-5, falando em intervenção militar, em fechar Congresso, em fechar Supremo. Isso não combina com democracia. Você pode fazer o malabarismo que for aqui na TV, mas não funciona. Deputado Daniel Silveira, por favor, a palavra é sua. Bom, vamos deixar claro ao meu debatedor que em momento algum eu quebrei a placa. Eu arranquei uma placa falsa colocada por vândalos na Praça da Cinelândia, por cima da placa original da Praça Marechal Floriano Peixoto. Isso não é placa em homenagem, na verdade desonra a memória da vereadora que for assassinada, tá certo? Então, se colocasse lá mais uma vez, eu arrancaria de novo, sem problema algum, até se fosse o nome da minha mãe, só para deixar muito claro. Aquilo ali não é uma homenagem. A homenagem é o quarteirão Marielle Franco, que permanece no lugar intacto. Então, isso aí, na verdade, como policial, eu deveria manter a ordem. Então, fiz dentro da lei, tanto que não houve processo e quem tentou perdeu. Então, está muito claro aí. Outra coisa é que, sobre o AI-5, num total de 17 atos institucionais, é claro que eu sei o que é, mas eu não preciso dar aula de história aqui. Aquele momento da história, aquele momento, foi necessário um ato como aquele, assim como Enéas defendeu outrora uma bomba atômica. Aquele momento pedia aquela discussão. Não adianta que nós venhamos aqui, eu não estou defendendo o ato institucional número 5, não é isso. Mas aquele momento foi necessário porque o governo vigente naquela época viu daquela maneira. Assim como o Lula queria institucionalizar o socialismo aqui no Brasil e que atenta pelo Foro de São Paulo. Então não é isso que a gente está debatendo, eu não estou no campo romântico da questão. Eu estou dizendo que, como conhecedor da segurança pública, especialista em segurança pública, atuei na vitrine mundial da violência do Brasil e do mundo, que é o Rio de Janeiro, infelizmente carrega essa etiqueta. E sei sobre o controle de distúrbios e manifestações, controle de turba e tudo mais. Então, sim, todos esses movimentos, inclusive a MST, que o senhor aborda o tempo todo, que nunca viu reforma agrária, mas sim invasão de terra, isso é democrático aonde? Aplicando táticas de guerrilha paramilitar. Né? Eu conheço, o senhor não está debatendo com nenhum idiota. Eu conheço muito bem como é o modus operandi. Atuei contra. Então não adianta falar sobre atos antidemocráticos. Existem sim alguns indivíduos que se separam das manifestações dessa maneira. Tudo bem.
Obrigada. Foi no laço aqui, 1h59. Guilherme Boulos, por favor. Vamos lá. Primeiro assim, o que está mais próximo de paramilitarismo no Brasil não é o MST nem o MTST, são as milícias do Rio de Janeiro, né, de alguns conhecidos, inclusive do deputado, foi seu parceiro de corporação, o capitão Adriano Nóbrega, né, que morreu de uma forma muito suspeita, uma verdadeira execução alguns meses atrás, ao que parece queima de arquivo, ele que foi homenageado, teve esposa trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro, né? O próprio Queiroz, que também foi da Polícia Militar no Rio de Janeiro, até onde consta, né? E que agora está preso, parece que o senhor defendeu ele esses dias. Essa é a turma que está mais próximo de milícia, de paramilitarismo no Brasil, não o movimento social, né, deputado? Agora, se quer falar do MST, do MTST, eu tenho o maior prazer da gente conversar aqui sobre isso, até para desmistificar preconceitos que o gabinete do ódio, porque o deputado também é investigado no inquérito da fake news, pelo que eu vi, o gabinete do ódio, né, e a máquina de fake news que hoje funciona dentro do Palácio do Planalto, com deputados bolsonaristas, um setor escroque do empresariado que está com eles, né, inventou um monte de preconceito, de que invade a casa dos outros, de que toma a propriedade dos outros. Eu topo fazer um debate aqui com o deputado sobre o que significa a luta por moradia, sobre o que é o estatuto da cidade, o que é função social da propriedade, que está na Constituição. O MTST nunca invadiu a casa de ninguém, ocupa grandes imóveis improdutivos, ociosos, em situação ilegal. Quem são essas pessoas que eles gostam tanto de chamar de vagabundos? São pessoas que todo mês, no final, têm que escolher entre pagar aluguel ou colocar comida na mesa. Essa a discussão do MTST e do MST é de um movimento social. Em relação a paramilitarismo, acho que ele conhece melhor do que eu. 2 minutos, deputado. Perfeito. Bom, a gente não pode, de maneira alguma, né, colocar tudo na mesma vala comum. Uma vez que o Adriano, que agora faleceu, aí assassinado, assim como a Marielle, também em atos muito suspeitos, né? Tem até umas histórias sobre quem matou, né, de fato, a Marielle. Também foi muito suspeito, parece uma queima de arquivo também, só que do outro lado, mas aí não convém dizer. O Adriano, em um momento, quando ingressou na polícia, ele tinha uma boa vida, ele era um aspirante ali, tinha a vibração, então ele foi homenageado naquela época. Depois de 15 anos, a gente não sabe, não tem mais contato, não tem como saber. Já sobre o Queiroz, também meu amigo pessoal, caso tenha cometido alguma infração, que pague pelo seu erro. Cada um responde pelo seu CPF. O ditado é velho, mas é clássico. Agora, vir falar que a milícia do Rio está conectada a mim, ou o presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, qualquer um, tem que provar o ônus da prova e ficar parte do acusador. A milícia no Rio, ela tem outra história, ela nasce de outra maneira, nós sabemos a maneira que ela nasce. Ela parte de uma subdivisão do narcoterror. Claro, alguns agentes de segurança entraram e tudo para poder tomar conta, tudo bem, cresceu então mais um poder paralelo, mas não é isso que a gente está debatendo. Sobre o MST, o senhor fala aí que ocupa espaços ociosos que não são utilizados. Isso ocupa, exatamente, de forma ilegal. Continua sendo errado. Na Constituição, nós temos as garantias de direitos fundamentais que devem ser mantidos de forma legal, não ocupando e até tentando matar fazendeiros e donos de propriedade, mesmo que o espaço ocioso é de alguém. Consiga na justiça. Passamos então a palavra a Guilherme Boulos. Bom, primeiro eu quero aqui repudiar a baixaria da insinuação do deputado de querer falar sobre o assassinato da Marielle Franco, fazendo ilações, enfim, que são até de arrepiar, né? Acho que é importante que quem está nos assistindo saiba bem que existem 2 pessoas presas pelo assassinato da Marielle, os 2 são milicianos, um deles era vizinho do Jair Bolsonaro, inclusive os 2 ex-policiais militares. Então, que querer fazer qualquer tipo de associação do assassinato da Marielle, fazer uma comparação com a queima de arquivo do Adriano Nóbrega é asqueroso, não encontro outra palavra para isso. Agora, em relação ao movimento social, gostaria de ter a oportunidade aqui de dizer sobre isso, porque é o que vem recorrentemente, não é só o deputado, é toda a máquina de fake news que tenta atacar, desmoralizar o movimento sem teto, né? O movimento sem teto nunca invadiu nem jamais invadirá a casa de quem quer que seja, né? A Constituição diz que uma propriedade ela tem que cumprir uma função social.
E depois uma lei federal, não sei se o deputado já teve a oportunidade de ler, aprovada em 2001, chama Estatuto da Cidade, né, diz todos os critérios para que essas propriedades que não cumprem função social sejam desapropriadas para a moradia popular. Né? A atuação do movimento social é justamente sobre esses imóveis ociosos para pressionar o poder público para que cumpra a lei, para que cumpra a Constituição e o Estatuto da Cidade. Esse é o departamento de quem luta por direitos. Né? Milícia é outra coisa. Passando a palavra, então, ao deputado Daniel Silveira, por favor, deputado. Perfeito, eu concordo que ali tem que ter uma função social. Desapropriada por lei, né, se você quer, de fato, que seja rápido, como na China, por exemplo, que não tem direito privado, o Estado toma de fato, mas temos uma coisa aqui que se chama, Guilherme, persecução penal. Pode estar escrito na Constituição, mas tem todo um trâmite a ser seguido, e ele é moroso. Aí o senhor, então, sugere que, para se respeitar a Constituição, então se invada, né, se force a entrada, não vai respeitar a persecução penal? Caso fosse isso, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva seria preso há 30 anos. O seu discurso, ele é muito bom, Boulos, só que ele está atrasado. Se fosse há 30 anos, quando a sociedade brasileira aplaudia atos populistas, violentos, de terrorismo, que eles tinham pouco conhecimento sobre esse aspecto, até serviria. Hoje não, a sociedade tem se politizado. Nós vemos garçons e lixeiros falando de política. Então esse discurso não cabe mais. As pessoas não dormem mais. A política no Brasil não vai mais ser dominada pela esquerda, não adianta. MST é paramilitar, assim como o CUT, bem como Black Blocs, bem como Antifas, Black Lives Matter, tudo isso aí não importa mais no seio conservador. Tá? Você, se é conservador, você luta pelo certo, pelo que a sociedade aceita desde que a sociedade existe. Então, não adianta fazer esse tipo de mimimi. O senhor tem muito isso, se vitimizar depois de falar alguma coisa ou quando escuta alguém falar. Então, para com o mimimi e vamos agir pelo Brasil. O senhor, na verdade, eu aceitei o debate, seria com Kim Kataguiri, mas com o senhor nem político é, geralmente são com políticos. Mas eu aceitei só para ver o que o senhor ia falar. Eu vou retomar aqui, antes de passar a palavra ao Boulos, eu vou primeiro pedir para ambos, levem em consideração que tem bastante gente assistindo, nós estamos fazendo um debate são dois políticos sim, deputado, o Guilherme Boulos foi candidato à presidência da República, representa uma parcela da sociedade há bastante tempo, anos, mais de 10, enfim, tem uma trajetória, é preciso respeitar tanto a parcela da sociedade que ele representa, quanto a parcela da sociedade que o senhor representa e que nós sempre temos aqui também para expor os dois lados. Eu vou devolver a palavra ao Boulos e vou pedir depois, se a gente puder, retomar o tema que nós anunciamos aí, que são os atos antidemocráticos. Vossas Excelências são ambos bem grandinhos e certamente têm condições aí de delimitar as áreas da conversa e de rebater no tom que entenderem adequado ao outro debatedor. Mas peço, por favor, para a gente tentar aqui se manter nas balizas do bom debate. Devolvo aí 2 minutos ao deputado Guilherme Boulos. Perdão, deputado Guilherme Boulos não, ao Guilherme Boulos do PSOL. Pronto, deputado Daniel Silveira vai ficar bravíssimo comigo. Não, obrigado, Dani, e obrigado também por... Às vezes precisa, viu, você dá essa puxada, até de rédea e colocar a ordem na casa, porque o nível que está de debate que a gente tem visto, o nível que foi rebaixado o debate público brasileiro pelo bolsonarismo, é uma coisa impressionante. Eu vou até me furtar a responder às provocações do nosso deputado e voltar aqui para o tema fundamental, que é o inquérito, né, do qual o deputado, inclusive, teve batida da Polícia Federal na sua porta, né, em relação às manifestações antidemocráticas, que também está associado ao inquérito da fake news. Né? Porque, veja bem, é uma rede. Né? O que o bolsonarismo construiu, né, ele trabalhou e foi eleito, inclusive, com base em mentiras, tanto é que o TSE, nesse momento, está julgando, né, a chapa, o Bolsonaro-Mourão, pelas fake news que produziram, por invasão em grupo de Facebook, por aqueles disparos em massa de WhatsApp, falando de kit gay, de todo tipo de mentira, de invencionice que se produziu na eleição, né? E também eles mantiveram isso ativo. O mesmo gabinete do ódio
que tenta achincalhar opositores, que inventa mentiras deliberadamente com dinheiro público, porque funciona no Palácio do Planalto, é o gabinete do ódio que convocou manifestações pelo fechamento do Congresso, pelo fechamento do Supremo, que estimulou gente translocada a ir lá agredir enfermeira. Eu poucas vezes tinha visto uma cena tão grotesca, tão lamentável como aquela que aconteceu em Brasília. Então, há uma articulação das manifestações antidemocráticas com o gabinete do ódio, né, com a máquina de fake news que foi montada pelo bolsonarismo. E o seu braço armado, que é a milícia, né, do Rio de Janeiro, né, ao qual cada vez mais você tem implicações com Queiroz e o Flávio Bolsonaro. Vamos então para o deputado Daniel Silveira. 12 segundos pelo meu erro ao chamar o Guilherme Boulos de deputado e ele também estourou 12 agora. 2 e 12. Deputado, se quiser aproveitar, tá dado aí o acréscimo para ficar justo. Não, sem problema. Bom, a Polícia Federal foi sim à minha porta, ofereci café e não saí preso algemado no banco de trás da viatura, como acontece no PSOL, PT e outros partidos. Então, ofereci até café, na verdade. Conseguiram levar uma folha como essa que eu faço em live, com uma anotação ali, para não perder o ponto, e o meu celular, porque eu quis entregar, só para mostrar que não temos nada. Então, na verdade, eu acho que endossa ali meu atestado de idoneidade, diferente do seu partido e do PT. Mas não é isso que a gente vai explorar também. Você também está fazendo relações sobre milícia, o tempo todo tentando imputar a mim, né? Uma calúnia, tipificado também no processo penal e no Código Penal, né? De 1940. Você sabe, você conhece aí o básico, apesar de ser da área médica, né? Um psiquiatra. Bom, sobre os atos antidemocráticos que tem falado, eu também nunca tinha visto cena de 5 ou 6 jovens agredirem uma mulher de 80 anos ou um casal com uma criança no colo, né? Antifas, então há antifascistas. Eu também nunca tinha visto isso. Eu nunca vi um rapaz atravessar a rua com camisa verde e amarela e 6 de preto baterem nele e chutarem como se fosse uma bola de futebol. Filmei, inclusive. Eu nunca vi, quando eu estive de um lado da rua, antifas falar: Daniel Silveira, nós vamos matá-lo, vamos te pegar, vamos te matar. O que me motivou a fazer o vídeo que eu vou me defender. Isso é democracia, né? Então, sim, o inquérito é todo eivado de vícios. O ministro Alexandre de Moraes, totalmente equivocado, na verdade até obtuso no inquérito, se pautando em revistas como Cruzoé, Isto É, Veja e tudo mais. Jornalistas que não merecem alcunha de jornalistas, são mais jornaleiros, querem mais vender a notícia do que, de fato, informar a população. Então, não. O ato desavisado de um e outro na população que se perde no comentário não responde pelos outros milhões que saem pelo Brasil às ruas. Boulos? Olha, eu nunca vi essas imagens ao qual o deputado se refere. Ele foi citando um monte de fatos, criando imagens, caricaturas na cabeça das pessoas. Seria legal que ele mostrasse os vídeos, ou então eu vou ter que supor que ele está aqui, mais uma vez, produzindo fake news ao vivo e a cores, né? Que parece ser uma especialidade dos deputados do partido dele. Eu gostaria também que ele pudesse dizer qual membro do PSOL saiu algemado na viatura por trás. Eu também desconheço. Mais uma fake news. Parece que o deputado é profissional no assunto. Ele próprio, o deputado, que faz aqui um discurso tentando parecer razoável, né, mas que no ano passado ele invadiu, vejam vocês, a escola, o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, para tentar fazer uma fiscalização, como se fosse atribuição dele, invadiu um colégio, a diretora do colégio está processando ele, inclusive, foi escorraçado pelos estudantes que não quiseram a presença deles lá. Isso sim tem vídeo, pode qualquer um procurar no Google, no YouTube, que vai encontrar, ao contrário dessas invencionices que ele trouxe. Mas eu acho que esse debate também precisa ir para um outro lado, viu, Dani? Porque senão, nós não podemos ignorar que o que aconteceu na semana passada coloca em xeque o governo Bolsonaro. Nós tivemos a prisão do Queiroz, que a qualquer momento pode falar, e se o Queiroz falar, eu não dou uma semana para o Bolsonaro cair e para o Flávio estar na cadeia. Às vezes os bolsonaristas, essa turma do PSL, fica tentando desviar o foco, ficar falando de cá inventar a história black bloc, para fugir do assunto que deve estar incomodando muito eles, que é a prisão do Queiroz e a casa do bolsonarismo caindo. Concluindo, então, agora o deputado Daniel Silveira. Bom, eu até agora não entrei no
no debate falar sobre prisão de ativista, porque imediatamente o Guilherme Boulos ele atacou sempre essa parte de Bolsonaro, parece que sonha com Bolsonaro. Bom, na verdade eu não invadi a escola, é uma escola federal, está na Constituição, a função principal de um deputado é fiscalizar, eu fiscalizei. Contudo, quando vieram um monte de adolescentes, de pré-adolescentes e adolescentes, de 10, 15 anos, até que você queria que eu fizesse, batesse neles. É claro que eu saí e deixei eles gritando. Eu não ia agredir um monte de criança, fedendo a fralda ainda. Não ia fazer isso. Claro que não. E fiscalizei toda a escola. Inclusive, entramos com relatório. Isso é a função principal de deputado. O senhor, como não alcançou nenhum posto político de fato, então desconhece o que é ser político. Bom, voltando aqui sobre a prisão de ativistas, eu discordei tanto com Alexandre de Moraes. Retornou, revogou as prisões, porque ele sabe das ilegalidades que vem cometendo para tentar calar a sociedade, aí sim, em forma de uma ditadura branca, querendo cercear, ceifar da sociedade o direito à livre manifestação de pensamento, à livre manifestação de fato, seja intelectual ou filosófica ou religiosa, e ele tem feito todas essas ilegalidades. Então, vários advogados, a minha equipe de assessoria, inclusive, minha consultoria jurídica também viu vários erros, eu também vi como jurista vários erros, então eu não concordo com nenhuma das prisões, nem as ações do ministro Alexandre de Moraes. Guilherme Boulos, por favor. Olha, as acusações que estão sendo feitas em relação ao inquérito das fake news se esquecem que esse inquérito foi considerado regular pelo atual ministro da Justiça, quando era advogado-geral da União, e também pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, indicado pelo próprio Jair Bolsonaro. É a velha história de sempre do 2 pesos, 2 medidas, né? Quando começa a atacar, ele, a turma dele, começa a ficar alvo, aí tem problemas no inquérito, aí o ministro tem tal vida pregressa, né? Aí começa a inventar essa história toda. Relativamente às prisões, né, olha, se alguém, né, chegar na frente do Palácio do Planalto, como foi feito, montar um acampamento, que eles diziam que era 300, eu passei outro dia lá, não tinha nem 30, mas tudo bem, montar o acampamento lá e dizer em público, na imprensa, que as pessoas estavam armadas, você esperava o quê? Depois esse grupo, quando teve tardiamente o acampamento desmontado pela Polícia Militar do Distrito Federal, né, esse grupo atirou fogos de artifício contra o Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, e eu inclusive vi uma declaração do deputado na época, bastante pitoresca, do deputado Daniel Silveira, que está aqui debatendo com a gente, onde ele disse que os fogos de artifício eram parte de um ato religioso. Né? Eu não sei de que tipo de religião, que culto que o deputado se referiu quando a Sara Winter e a turminha dela atirou fogos de artifício no STF. Assim, vim questionar a legalidade dessas prisões. Essa turma demorou para ser parada. Essa turma é fascista, comete crimes frequentes contra a ordem democrática. 2 minutos. E ainda ameaçou montar milícia armada, né, para defender o presidente da República. Pelo amor de Deus, o Brasil todo viu isso. Passando então para o deputado, por favor. Perfeito. Bom, armado eu estou armado agora, isso não representa risco nenhum, né? Eu não sou miliciano, sou policial. Várias pessoas têm CAC, porte de armas, se estão armadas, estão legalmente, sabendo que a polícia pode uma vez dar uma batida, saberão que vão responder pelo crime. Então isso está ali previsto também. Você estar armado não significa que você é um risco à sociedade, você pode estar se defendendo. Eu nunca puxei a minha arma para atirar em nenhum inocente. Tá? Sobre ataque ao STF, eu não chamaria aquilo de ataque. Fogos de artifício, eu vi os vídeos do culto e ao final, sim, soltaram fogo de artifício. E a Sara Winter não estava presente. Inclusive, ela tem até como provar isso. Ataque, de fato, foram entre os dias 6 e 7 de novembro de 82, né, do grupo M19, de esquerda, na Colômbia, que atacou o Palácio da Justiça com um míssil na Colômbia. Lembra o cartel de Medellín? Isso foi ataque. Soltar uns fogos de artifício ali, qualquer um compra em qualquer loja, legalmente, isso não é ataque. Né? O MST, quando atacou de fato o STF, quebrando vidraças, aí não foi ataque. Quer dizer, você levanta uma narrativa que é facilmente refutada por qualquer um. Sabe, esse tipo de debate, ele nem enriquece, porque você sempre vai perder. Você não vai conseguir mostrar o que você quer. Nós temos imagens e reportagens, temos tudo arquivado. Então é muito simples refutar. Então, quando esse tipo de ilação é levantada, eu tenho que defender, eu quero me ater ao tema, mas não consigo, porque você foge dele para poder levantar mais uma história e depois vem falar em fake news. Seguimos então para Guilherme Boulos. Vamos lá, né?
O deputado é alvo do inquérito da fake news. Todos os parlamentares que são alvos do inquérito da fake news são do partido dele. Ele acha que tem autoridade moral para vir aqui acusar quem quer que seja de fazer fake news. Ô, deputado, não brinca com as pessoas que estão assistindo a gente. Agora, eu queria novamente trazer um ponto que eu acho que é mais produtivo para o debate, que é assim, essa postura do governo Bolsonaro, né, em relação à tragédia que nós estamos vivendo no Brasil. Né? Porque eu acho, sabe, Dani, que muito do que eles têm feito, quando eles falam de AI-5, quando eles promovem essa turminha meio translocada e tal, uma parte é porque eles acreditam numa solução autoritária, porque eles têm índole fascista, mas outra parte é porque eles querem tirar a atenção dos grandes temas. O que é que o governo federal tem a dizer de 55 mil mortos por coronavírus? Que o presidente chamou de gripezinha e o deputado que está aí também chamou de gripezinha. Né? O que é que o governo federal tem a dizer de mais de 1 milhão de pessoas infectadas? Está 1 mês e meio sem ministro da Saúde titular. Não existe uma estratégia de saúde pública, de monitoramento epidemiológico. Não existe testagem em massa. Né? É uma situação desastrosa. É o pior governo para lidar com a pandemia no mundo, de longe. Né? Os brasileiros estão morrendo pelo descaso, pela completa falta de empatia de um governo que conseguiu gastar, durante o período da pandemia, mais dinheiro para comprar o Centrão em emenda parlamentar para evitar o impeachment, do que para passar para estados e municípios pelo SUS. Foi menos de 4 bilhões para estados e municípios pelo SUS, de 11 bi liberados, e 6 bilhões e 200 milhões para comprar deputado do Centrão com emenda parlamentar. 2 minutos. Nós precisamos falar disso, nós precisamos falar do Queiroz. Nós não podemos ficar só nos factoides que essa turma de milícia digital gosta de produzir. Ok. Deputado, por favor. Claro. Bom, autoridade moral, né, vindo de uma pessoa que integra um partido que é fundado por um terrorista, aquele Lula, é muito fácil, né? Mais uma coisa que eu posso refutar, autoridade moral, meu filho. Outra coisa, o governo, sim, ele conseguiu fazer todas as manobras para que pudesse atender a demanda, contudo, o próprio STF decidiu que governadores e prefeitos poderiam ingerir em seus estados e municípios, agindo da maneira que devessem, obedecendo, então, normativas da OMS, que, inclusive, é chefiada pelo comunista Tedros Adhanom, né, o etíope socialista, né? É verdade, você pode rir, mas é verdade, meu amigo. Você pode, ele só nomeou comunista, é sempre aquilo ali, sempre a mesma diretriz, uma hora pode. Na verdade, a OMS estava mais perdida que os eleitores do Lula. Não sabia o que fazer e o que votar. Na verdade, não adianta falar esse tipo de coisa. O debate não é esse. O governo federal, sim, atendeu dentro de suas limitações impostas pelo próprio STF, que tinha como diretrizes a OMS, as ordens da OMS, que é uma organização mundial. Então, foi assim que aconteceu. Quando o senhor também falou sobre sermos fascistas, nem o próprio Mussolini explica o que é fascismo, um Estado totalitário. Mussolini era socialista. Então, por que vocês ficam reverberando isso toda hora de forma deliberada na sociedade? Mentindo, toda hora sou fascista. Quem aqui é fascista, meu amigo? Eu não sou fascista, ninguém é. Nenhum das manifestações, nenhum. Nada ali teve de violência, nós tivemos um registro policial. Então, eu posso falar como vice-líder de governo, sim, que o governo atendeu a todas as demandas que estavam dentro de suas atribuições e também da sua limitação pelo STF. Deputado Guilherme Boulos, também com a gente nesse debate 360. Chegamos já aos instantes finais, por isso vamos às últimas considerações. Começamos com Guilherme Boulos, por favor. Olha, o deputado vir aqui chamar a OMS de comunista. É a turma que acredita que a ONU é bolivariana, é a turma que acredita que a Terra é plana. Bom, cada um faça o seu julgamento. Eu gostaria de poder ter discutido mais aqui sobre os assuntos fundamentais, relevantes, como a necessidade de se continuar o auxílio emergencial no meio da crise sanitária e social que a gente está vivendo, que o Bolsonaro já anunciou que vai vetar se o Congresso aprovar, como a gravidade da crise sanitária com um governo inerte, que não faz absolutamente nada e prefere gastar o dinheiro comprando o Centrão, como o próprio caso Queiroz, que coloca o governo Bolsonaro no fim de linha, em xeque, mas é muito difícil debater quando
do outro lado está alguém que se dedica a todo momento a inventar mentiras, a praticar fake news, que grita, que baba, que atua quase como um pitbull de miliciano. É assim que eu vejo, lamentavelmente, a atuação do Daniel Silveira, deputado, e de outros deputados. Não à toa está sendo investigado no inquérito de fake news, não à toa está sendo investigado nos atos antidemocráticos. Isso ele não pode dizer, por mais que distorça os fatos, do meu partido e de ninguém da esquerda. Quero agradecer mais uma vez a CNN pela oportunidade e agradecer a todos que nos acompanharam. Seguimos então para as considerações finais ao deputado Daniel Silveira. 1 minuto, deputado. Perfeito. Gostaria de se ater à pauta, mas não o fez. Preferiu desde o início. O senhor começou com a palavra em ficar com Queiroz e Bolsonaro e Flávio e Adriano na cabeça o tempo todo. Então, não discutimos porque o senhor não quis. O senhor preferiu direcionar ataques personalíssimos. Então, é por isso que não nos atemos à pauta. Contudo, ainda tentei entrar na pauta e o senhor continuou em ataques diretamente ligados a Bolsonaro, a mim, a Flávio e tudo mais. Então, a culpa não é nossa, é do senhor. Deixando isso bem claro. Também gostaria de deixar claro à sociedade brasileira que sim, o governo federal tentou e continua tomando todas as ações necessárias para poder atender a demanda dentro das limitações a ele cabíveis. Então, eu deixo muito claro e também agradeço aí o espaço para que a gente possa esclarecer. Infelizmente, não nos atemos à pauta por conta do debatedor. Um pouco fraco, na minha opinião. O telespectador certamente achou diferente do que os dois ficaram aí com a impressão a respeito um do outro. Foi um debate bastante acalorado, de fato, enérgico, mas debate, o que nos dias de hoje, no Brasil de hoje, já é por si só uma vitória. Guilherme Boulos e Daniel Silveira conversaram, trocaram aqui suas ideias, suas discordâncias, expuseram suas farpas na CNN Brasil. O que pode parecer muito difícil em qualquer outro ambiente aconteceu aqui e por isso eu agradeço muito tanto ao deputado quanto a Guilherme Boulos e renovo o convite para que, por mais acalorado que seja, não deixem de falar, porque, de novo, o simples fato de o debate acontecer nos dias de hoje já é uma lição. Desejo agora sim uma boa noite aos dois. Boa noite, Dani, boa noite, Carol, boa noite a todos.